Agora, os periféricos de um computador podem ser classificados como de entrada ou de saída. Qual das alternativas a seguir possui um exemplo de cada? Letra A, mouse e teclado. Letra B, monitor e impressora matricial. Letra C, microfone e caixa de som. Letra D, teclado e leitor de digitais. Letra E, touchpad e teclado. Bem, pessoal, a primeira coisa importante perceber é que ele pediu um de cada, né? Porque ele diz assim, os periféricos podem ser classificados como de entrada e de saída. Verdadeiro, perfeito. Qual das alternativas a seguir possui um exemplo de cada? Se é um exemplo de cada, um tem que ser exemplo de periférico de entrada e o outro tem que ser exemplo de periférico de saída. Se alguém me perguntar assim, como é que nós podemos saber se o periférico é de entrada ou saída para depois analisar qual é a resposta correta? Então vamos imaginar a seguinte situação. No computador nós temos a chamada CPU, que é a unidade central de processamento, é o processador do computador. É onde os dados são processados de forma centralizada, ok? Perfeito. Existem os periféricos de entrada, que são aqueles que enviam dados para a CPU processar. E a CPU pode processar esses dados e enviar para algum periférico de saída de dados, que são aqueles periféricos que recebem os dados que já foram processados pela CPU. Ou a CPU processa esses dados e pode encaminhar para algum dispositivo de memória. Ou ainda a CPU pode também receber dados não só advindos dos periféricos de entrada, como também advindos da própria memória do computador. Isso quer dizer que a CPU, o processador do computador, a chamada unidade central de processamento, ela se relaciona com os periféricos de entrada, recebendo dados, enviando dados para os periféricos de saída, aqueles dados que já foram processados, e também com as memórias do computador. Pois bem, sendo assim, a gente pode abrir uma ideia mais visual agora. Olha o que eu montei para vocês. Aqui no centro eu tenho a CPU, a unidade central de processamento, um exemplo de um processador de um computador. E aqui eu tenho uma lista de vários periféricos de entrada e uma lista de alguns periféricos de saída. Por que esses aqui eu chamo de periférico de entrada? Por exemplo, o teclado. O que o teclado faz quando eu digito no teclado aqui? Eu estou enviando instruções, informações e dados para a CPU processar. A CPU processa esses dados e aparece lá na minha impressora, por exemplo, impresso o que eu digitei, ou no meu monitor aparece o que eu digitei. Então quer dizer que o monitor e a impressora são periféricos de saída, porque se eu digitei no teclado, apareceu no monitor, é porque se apareceu no monitor é porque já foi processado. Se eu digitei alguma coisa ou resolvi imprimir alguma coisa, é porque se imprimiu, é porque isso já foi processado. Então, tanto o monitor de vídeo quanto a impressora são periféricos de saída. Já um teclado é periférico de entrada porque envia dados para a CPU processar. A não ser que fosse um monitor touchscreen, porque existem os monitores toque na tela, os monitores touchscreen, que quando eu toco na tela eu envio dados para a CPU processar, e por ter tela, por ser monitor, também é periférico de saída. Então, os monitores touchscreen toque na tela, esses são periféricos de entrada e saída. Mas se é só monitor, se é só vídeo, aí é periférico só de saída. A mesma coisa para impressora. Impressora, a princípio, é só periférico de saída. Mas se for uma impressora multifuncional, as impressoras multifuncionais têm scanner também, além de impressora. Então, elas também enviam dados para a CPU processar e também recebem para imprimir o que já foi processado. Então, uma impressora multifuncional é periférico de entrada e saída simultaneamente. Mas só a impressora é só periférico de saída. Outros exemplos. Aqui eu tenho um leitor de impressão digital. Quando eu coloco o meu dedo ali, a minha digital, ele lê e envia para a CPU processar. Então, um leitor de impressão digital é um periférico de entrada, só entrada. Um mouse, eu movimento ou clico no mouse, ele envia dados para a CPU processar. Então, o mouse é só periférico de entrada. O scanner, quando é só scanner, não uma impressora multifuncional, só scanner, é só periférico de entrada, porque ele está permitindo digitalizar essa imagem, esse documento, enviando essa informação para a CPU processar. Os touchpad que nós temos nos notebooks, os touchpad também são periféricos de entrada. É como se fosse um mouse, envia dados e instruções para a CPU processar. O microfone também é periférico de entrada, porque quando eu falo ele envia dados da minha voz para a CPU processar. Agora a caixa de som é periférico de saída. Porque se eu estou ouvindo o som advindo da caixa de som é porque ela está dando saída nas informações sonoras que já foram processadas pela CPU. Então, todo periférico que envia dados para a CPU processar é periférico de entrada.
Os periféricos que recebem dados que a CPU já processou, periféricos de saída. E aqueles que realizam as duas funções, como os monitores touchscreen e também como o caso da impressora multifuncional, esses são periféricos de entrada e saída simultaneamente. Entendido isso, então podemos voltar para a questão. Ele pedia a classificação entrada e saída, mas pedia qual das alternativas a seguir possui um exemplo de cada. A letra A, mouse e teclado. Não é a resposta porque os dois são exemplos de periféricos de entrada, tanto o mouse quanto o teclado. Olha lá na listinha, mouse e teclado, periféricos de entrada. Não é a letra A. Letra B, monitor e impressora matricial. Errado, não importa qual é o tipo do monitor, ó, pode ser monitor LCD, LED, CRT, qualquer tipo de monitor, se é só monitor, é periférico só de saída. Para ser de entrada e saída, ele teria que dizer monitor touchscreen. Então, o monitor é só de saída, né? Mas essa alternativa ali que nós estamos vendo disse impressora matricial, que também é um periférico de saída, portanto os dois são de saída, porque não importa o tipo da impressora, toda impressora é de saída, a não ser que for se a impressora multifuncional, que daí tem scanner entrada e saída, mas se é só impressora, citado na questão, é só saída. Então nesse caso, monitor e impressora são periféricos de saída. Errado aqui porque os dois são de saída. A letra A, os dois são de entrada, a letra B, os dois são de saída. Ele quer um de cada, um de entrada e um de saída. Microfone é periférico de entrada. Olha lá, microfone envia dados para a CPU processar, é periférico de entrada, né? E caixa de som? Caixa de som é periférico de saída, sim. Caixa de som é periférico de saída, como a gente está observando lá. Se o microfone envia dados, a caixa de som dá saída a esses dados. Então, aqui está certíssimo a letra C, porque o microfone é um exemplo de periférico de entrada e a caixa de som é um exemplo de periférico de saída. Esses dois aqui são exemplos, um de cada, né? Porque ele pediu qual das alternativas a seguir possui um exemplo de cada. Microfone é de entrada, caixa de som é de saída. Por que não a letra D? Porque teclado e leitor de digitais, olha lá na imagem, os dois são de entrada. Tanto o teclado quanto o leitor de digital enviam dados para a CPU processar, os dois são de entrada. E a letra E, touchpad e teclado, os dois são de entrada. O touchpad funciona como se fosse um mouse lá no meu notebook, por exemplo, é um periférico de entrada. Então touchpad e teclado também são só exemplos de periféricos de entrada. A única que tinha um exemplo de cada era a letra C mesmo, microfone e caixa de som. C de Canadá, resposta correta para essa questão. Ok, pessoal, bem interessante, né? Questão sobre os periféricos de entrada e saída, lembrando que também existem os de entrada e saída simultânea.